Não há lógica em um peixe sofrer por ter escapado da rede que o levaria à morte. É com essa pedrada que, meus irmãos e minhas irmãs, nós damos início a esse vídeo. Olha, o vídeo de hoje é baseado na seguinte palavra: Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Olha, pesado, brutal, né? Diga o que você quiser dizer, mas assim, o que eu tenho pra te falar é o seguinte: cara, até quando que você vai estar sofrendo por alguém que nitidamente foi Deus quem tirou da sua vida? Ou melhor, por alguém que Deus te livrou. Às vezes a gente pega muito esses discursos bonitinhos de internet. Ah, mas e se na verdade for, né? Assim, Deus que livrou você de tal pessoa. Só que, né, é muito bom às vezes quem tá do outro lado, a gente só querer nos culpar e etc. Tá, sim, a gente é humano, a gente erra, a gente é, assim, todos nós somos pecadores mais que miseráveis. Somos capazes, né, das piores maldades possíveis. Muitos, né, condenam, julgam e falam mal, né, até mesmo desses bandidos, desses pessoais satânicos, exemplo lá do Epstein e de toda a elite que tava lá com ele naquela ilha maldita. Mas, cara, olha, trazendo aqui a realidade, nós somos seres humanos, né? Somos falhos, todos falhos. E assim, a probabilidade de um de nós estarmos lá naquela ilha fazendo aquelas mesmas coisas, se não nos fossem impostos freios, era muito grande. Assim como não foram impostos freios em cada um daqueles humanos que estavam por lá, né? Cada uma daquelas pessoas, cada um daqueles indivíduos. E assim, olha, o que eu posso estar te falando? Meu irmão, ou até às vezes minha irmã que tá aí do outro lado, Deus, ele sabe do seu coração. Ele sabe, às vezes, do desejo que você tem de estar construindo uma família, de estar construindo um relacionamento bom, saudável e maravilhoso. Mas, para que isso venha a ocorrer, você tem que estar com uma pessoa que também esteja disposta a isso. Não somente a isso, mas com uma pessoa que tem um coração alinhado com o seu, né? Um coração que esteja andando, que esteja caminhando na mesma medida que o seu. Um coração que, cara, vai conseguir suportar o peso do seu coração assim como você o dela. E, bem, a gente vê isso daqui nitidamente. Salomão dizendo aqui em Eclesiastes: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, uma mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Então assim, aqui nitidamente Salomão tá se referindo a uma mulher, a uma pessoa que, cara, tipo assim, de início ela vai parecer linda, vai parecer uma pessoa maravilhosa, né? Mas que assim, o coração dessa pessoa são como redes e laços. É algo que vai estar te aprisionando, é algo que vai estar te fazendo um mal. E aí a gente volta até pro início desse vídeo, sobre aquela frase que eu disse, né? Que foi uma frase que eu pensei, refleti logo depois de tá analisando tudo isso daqui que Deus me deu no meu devocional de hoje, inclusive, né?
Não há lógica em um peixe sofrer por ter escapado da rede que o levaria à morte. Não tem lógica, não tem razão. Às vezes você tá sofrendo aí por uma pessoa, por alguém, né, que notoriamente não era pra você estar sofrendo. Você tá igual esse peixe que tá sofrendo por ter escapado da rede que notoriamente levaria ele pra morte. Tipo, não faz sentido algum. Deus te livrou disso. E pra que você tá sofrendo? Por isso. Cara, meu irmão ou minha irmã, Deus te livrou disso. Te livrou dessa pessoa. Sem moralismo, falso moralismo da internet aqui dizendo agora, Deus te livrou dessa pessoa. Pra quê que você tá sofrendo? Por que você tá travando a sua vida? Por que você tá assim sofrendo e remoendo por alguém que notoriamente não teria o zelo necessário pra suportar o coração que Deus te deu? Deus te deu um coração de tal modo que te leva a um propósito X. E cara, no mundo existem bilhões de pessoas. Por que você acha que nesses bilhões de pessoas Deus não criou também? Não é que aquele papo de alma gêmea que isso existe, não. Porque na verdade Deus só cruza caminhos possíveis. Ou seja, uma pessoa que tem uma probabilidade X de ir pra esse caminho aqui, com outra pessoa que tem uma probabilidade X de ir pra esse caminho aqui também, né? Não existe esse negócio de alma gêmea, porque no final é a gente que escolhe. Mas por que você acha que Deus não criou também uma pessoa que tivesse o coração e não a aparência ou personalidade que te aparenta andar na mesma direção que a do seu coração, sabe? Não é uma pessoa que aparenta, mas é uma pessoa que de fato caminha, que vive, é uma pessoa que tem isso como uma real virtude dela, né? Não uma pessoa que vive uma falsa virtude. Uma pessoa que é assim, é linda e bela como, né, uma linda maçã por fora, mas que por dentro tá podre. Por dentro tá oca, tá vazia. Cara, entende isso? Deus te livrou. Deus te livrou, como está escrito aqui. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Cara, Deus te livrou disso. Deus te livrou de, às vezes, uma vida que você estaria totalmente insatisfeito, infeliz, ou até pior, longe do seu real propósito, longe do centro da vontade de Deus sobre a sua vida. Deus te livrou disso. E você tá aí, sofrendo por alguém que Deus te livrou. Tipo, cara, você tá sofrendo porque você não foi pego pela rede. Ai, meu pai. Eu tô assim, até falando isso de tal modo, tal forma eufórica, porque eu literalmente estive nesse lugar. Eu não tô aqui falando algo pra tá, tipo, só jogando algo na sua cara ou batendo em você, porque, cara, eu literalmente vivi isso que eu tô hoje aqui pregando pra você, que eu tô falando pra você. Que Deus hoje pode estar me usando aqui pra tá falando com você. Cara, início desse ano, conheci uma pessoa que eu achei que ia ser a pessoa incrível. A mulher de Deus incrível pra minha vida. Esperei, orei, jejuei, paguei o preço. Mas no final, Deus sabia do coração da pessoa e sabia também do meu. Não falando que eu sou melhor do que a pessoa, muito pelo contrário, porque eu sou dos pecadores o pior. Eu tenho total ciência, total capacidade que eu sou um pecador, assim, cara, horrível. Eu tenho total ciência de que eu sou péssimo e que é só a graça de Deus pra me fazer ser minimamente bom. E assim, cara, Deus, ele, nesse tempo, olhou pra mim e viu que, bicho, eu tava literalmente como um peixe que sofre por não ter sido fisgado pela rede, por não ter sido fisgado pelo anzol, que a princípio parecia uma comida tão boa ali, né? Parecia algo tão saboroso, algo tão legal. Só que no final,
ia me levar pra panela. Literalmente, né? Ia me levar pra panela ardente. Essa referência aí foi boa. Gostei, Espírito Santo. Mas... E cara, o nosso pai me livrou. E hoje eu entendi e entendo que, cara, não faz sentido ficar sofrendo, ficar travando a minha vida e... né? Ficar paralisado num lugar que eu nem sequer deveria por algo que Deus fez questão de me livrar. Foi livramento de Deus. Não foi castigo, não é castigo. Meu irmão, minha irmã, você não errou em momento nenhum. Você não errou em momento nenhum. Pelo contrário. Deus só te livrou disso. Então, não há mais por que você chorar. Não há mais por que você ainda manter isso no seu coração. Cara, Deus tem algo melhor pra você. Pode parecer também moralismo, coach, isso que eu tô falando, mas, cara, a Bíblia literalmente diz isso. Lá em Jeremias 29:11, se eu não me engano, Jeremias 29:11, isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Cara, Deus sabe que você tem esse desejo no seu coração, esse desejo de às vezes formar uma família linda, de constituir um matrimônio que vai ser edificante não só para você, mas para outras pessoas ao seu redor, né? Um matrimônio que assim vai mostrar para o mundo que enquanto tem não sei quantos casais por aí só usando um ao outro, só pegando e caindo no divórcio, você tem um desejo de ter um matrimônio que vai edificar e mostrar para muitos que é possível sim ter algo genuíno, verdadeiro, duradouro, centrado em Cristo e no propósito dele. Sabe, Deus sabe desse seu desejo. Só que assim, cara, para que isso ocorra, o seu coração primeiramente tem que estar alinhado com o coração de Cristo. E segundamente, tem de ser algo com alguém que esteja com o coração também alinhado com o seu propósito, com o seu chamado, com a sua identidade, com quem você é. Porque, cara, não existe nada de falsa virtude que venha a perdurar com algo de verdadeira virtude. Se você é uma pessoa que tem princípio X, você vai estar caminhando perpetuamente uma pessoa de princípio X. Perpetuamente de maneira saudável, edificante e próspera. Prosperidade, para quem não sabe, na raiz da palavra, é crescimento, né? Não é essa coisa de, não, então, beleza, eu vou caminhar com essa pessoa e já, no dia seguinte, vou ter uma Porsche na minha garagem. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com essa falsa prosperidade que muitas igrejas pregam aí, né? Mas tem a ver com crescimento, com evolução, que nisso tá incluso, né? O famoso processo, né? Que nem sempre vai ser uma coisa boa, prazerosa. Pra falar a verdade, a grande maioria das vezes vai ser uma coisa cabulosa, né? Não vai ser nada bom, mas assim, uma pessoa que vai estar caminhando assim com você, de forma próspera, de forma que você vai estar crescendo, e não que vai estar te tirando do centro da vontade do nosso Pai pra você, do propósito, dos planos que o nosso Pai tem pra você. Então assim, meu irmão e minha irmã, eu sei que a dor pode ser muito grande, não só pode, como é grande, é horrível, mas entenda, o nosso Pai te livrou disso. Então não faz sentido você ainda sofrer por isso. Pelo contrário, isso já se foi. Então se prepare para o que pode ser que venha. Não só pode, mas como provavelmente vai vir. Porque o nosso Pai, ele não faz planos pela metade. Ele não cumpre uma promessa pela metade. Se ele cumpre algo, ele
cumpre no 100%. Só que esse 100% é um processo que leva tempo, que leva constância e principalmente leva fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, acho que do fundo da minha alma, se tem algo que eu tenho pra dizer pra você hoje, é isso. Não sofra pela rede que Deus te livrou hoje. E bem, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. Foram aqui 15 minutos, basicamente 16 aqui agora, mas é isso. Comunidade do Real Propósito, tá aí. É o segundo link da descrição, ou não, segundo não, é o primeiro link da descrição, é a nossa comunidade cristã no Discord, onde a gente troca uma ideia todas as sextas-feiras ou durante a semana mesmo. E além de ter os nossos encontros, reuniões por lá, né, pregação de palavras, estudo, enfim, nossa comunidade cristã é o primeiro link da descrição, tá aí, vai ser um prazer imenso te receber por lá. E é isso. Fica com Deus, meu irmão e minha irmã. Creia que vai dar certo. Ore e peça ao nosso Pai para que Ele te dê fé, te dê paz, entendimento e sabedoria para estar passando por tudo isso. Mas principalmente, tenha o entendimento que isso foi livramento e não castigo de Deus sobre a sua vida. É isso. Assinei 52 e falou. Jesus te abençoe.